Então, é isso aí, galera. Estamos aqui para passar conteúdo aqui para vocês, gerar valor aqui, tá? Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que eu considero muito importante, referente aos pilares que o técnico, que o profissional que quer ser bem sucedido nesse segmento tem que dominar, tá? Isso aqui são coisas que, tipo, lógico, para algumas pessoas, de repente, vai estar numa fase um pouco mais acima ou uma fase anterior, entendeu? Mas no final das contas, em algum momento isso vai fazer sentido para você, tá? Em algum momento isso vai fazer sentido para você. Algumas coisas vão fazer mais sentido agora que você vai se conectar com a sua fase, beleza? Mas basicamente eu considero que essas coisas que você tem que dominar para realmente você ser bem sucedido aqui para trabalhar com as bombas de calor. Beleza? Então é isso, vamos para cima, tá? A primeira coisa que eu tenho para dizer é referente a funcionamento, tá? Porque, meu, se você não conhece o ciclo de refrigeração, se você não conhece como que realmente funciona o compressor, como que realmente funciona o condensador, qual que é a lógica da troca de calor, automaticamente a sua comunicação não vai estar alinhada ali com o cliente. Não que o seu cliente precisa saber disso, mas isso é importante você saber e dominar, porque vai te favorecer, né? Tanto numa questão ali de uma negociação, quanto numa questão ali de uma situação técnica. Às vezes o cliente, tipo, meu, foi uma outra empresa lá tal, e começou a falar coisas que não tinha nada a ver, entendeu? E você, né, tá ali, entende do equipamento, você vai explica para ele o ciclo do funcionamento, tá? Eu acabo utilizando muito isso daqui quando acontece situação assim, o cliente, precisa estar repondo gás, né? O cara falou aqui que precisa estar repondo gás. Eu vou e explico para ele o sistema, como que funciona, entendeu? Eu até às vezes faço a comparação ali da geladeira com com o equipamento dele e falo, meu, você fica colocando gás na sua geladeira com frequência? Então, é a mesma coisa, é um ciclo de refrigeração, entendeu? O sistema ele é selado, funciona dessa forma, o compressor é o coração do sistema, o condensador é a alma do sistema. Enfim, eu deixo o cliente assim mais confortável, entendeu? E realmente tirar a dúvida dele e automaticamente eu estou exercendo minha autoridade ali na negociação, entende? Então, o ciclo de refrigeração é muito importante, fechou? Outra questão também é a questão da operação do sistema. Como assim, marca operação do sistema? Cara, assim, a gente entende com muita clareza que sobre a temperatura do equipamento, a temperatura que o equipamento trabalha, entendeu? Então, assim, às vezes o cliente vai ter essa dificuldade, tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui é basicamente para a gente quebrar a objeção do cliente, tá? Como assim? Vamos lá. A temperatura que está mostrando lá no controlador no ato é sempre a temperatura atual, né, da água, sempre a temperatura atual da água. A temperatura que está programada, ou seja, o set point programado, é a temperatura que a gente deseja que o equipamento chegue, tá? Aí você tem que ter muito claro na sua cabeça como que funciona essa operação, tá? Não estou dizendo aqui somente em ajustar a temperatura lá, clicar em set, subir a temperatura, clicar em set de novo, salvar. Mas literalmente saber explicar isso para o cliente, saber explicar esse passo a passo, entendeu? Porque na cabeça dele, às vezes ele vai falar, meu, tá 28 graus lá e tal, e tipo, ele não entende o porquê que tá mostrando aquele 28 graus. Cara, são coisas simples, tá? Mas são realmente essas coisas simples que fazem muita diferença. Você tem que explicar para ele, ó, 28 graus é a temperatura que o sensor está lendo da água agora, tá? E aí já fica uma dica aqui para vocês também de um macete que, assim, se tratando de temperatura, pode haver sim conflitos aí de sensor, tá? Você medir lá na água, dá às vezes uma diferença de 1 grau para mais, 1 grau para menos, 2 graus para mais, 2 graus para menos. É normal, tá? Às vezes duas máquinas, uma vai trabalhar uma do lado da outra, a mesma, uma bomba só, um exemplo, tá? E, e pode ter ali um conflito de temperatura, entendeu? Isso é normal, uma característica de sensor de temperatura.
Então, sempre explica para o cliente que pode existir algumas diferenças assim, tá bom? Mas eu aconselho, lógico, você andar sempre com um termômetro, mesmo que seja um termômetro simples, que vai te ajudar aí, você tá lendo a temperatura da piscina lá, enfim, até para fazer parte da sua avaliação. Beleza? Então, a operação do sistema, a gente precisa ter clareza para saber explicar para o cliente a temperatura desejada, a temperatura programada, como que opera o controlador, tá? E aí, lógico, você vai pegar controladores diferentes aí. Por exemplo, a Nautilus eu considero um controlador simples, né? Você vai pegar um Fugalt, às vezes, de um botão só, você vai ter que usar algum macetinho lá para apertar o Fugalt, você tem que apertar e segurar para ele liberar, entendeu? Às vezes você tem que apertar, segurar, aí depois aperta de novo, aí ele vai mudar a função. Se você quer aquela função, você espera, ou aperta e segura. Enfim, tem controlador que você vai ter formas diferentes de operar. Tem controlador que vai ter 2, 3 botões, vai ter o botão de set, setinha para cima, setinha para baixo. Beleza, é mais tranquilo, entendeu? O controlador de um botão só é um pouquinho mais difícil, entendeu? Mas é só você entender como que funciona a operação, tá? Lembrando que você pode pegar o código do controlador, digitar no Google, baixar o manual e seguir lá o passo a passo no manual, né? Realmente, o fabricante ele tem a obrigação de te mostrar como que funciona o equipamento dele, beleza? Então, é isso. O cliente ele vai ter essas dúvidas aí referente à operação em algo que você precisa dominar. Fechou? A outra questão é da utilização do usuário, tá? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Tem muita questão de direito que acaba barrando nisso daqui, na utilização do usuário. Vamos pôr um exemplo aqui. A piscina tem uma piscina muito grande, o equipamento às vezes já está dimensionado ali em cima, né? E aí a pessoa fala para você, ó, o meu equipamento ele não passa de 28 graus. Você chega lá no equipamento, o equipamento está condensando, está funcionando corretamente, entendeu? Compressor partindo, ventilador partindo. E aí, o que está acontecendo? Cara, quando você vai ver, alguém está desligando a bomba à noite. Então, o cliente, você pergunta para o cliente, como é que funciona aqui a utilização? Aí, não, eu ligo 7 horas da manhã e desligo 10 horas da noite. No outro dia eu ligo 7 horas da manhã de novo. Cara, você vê que a piscina é enorme. Ou seja, a utilização do usuário está errada, está incorreta, está incompatível para ele realmente ter a performance do equipamento. Então, assim, a gente precisa ter clareza de como que funciona o equipamento nesses cenários, tanto no cenário do ciclo do equipamento, tanto no cenário da operação de temperatura e programação e também no cenário da utilização do usuário. Por quê? Se tiver tudo certo, mas aí estão desligando o equipamento, teoricamente está perdendo temperatura, entendeu? Então, a gente precisa ter clareza para passar essa informação para o usuário final, entendeu? É uma coisa que acontece muito, é isso, principalmente o condomínio. Eles desligam o equipamento, entendeu? À noite, por causa de ruído e tal, e aí liga de dia, aí tá sempre perdendo e ganhando temperatura. Outra questão também é a questão de manobra de registro, tá? Às vezes acontece, se ele esquecer ali, ou até o próprio cliente abrir um bypass, cara, a máquina ela vai desarmar por anormalia. Quando você vai ver, não está aquecendo, está desligando a máquina. Por quê? É um erro de operação do usuário, tá? Então a gente tem que ficar ligado nessas questões, beleza? Outra coisa aqui que eu considero muito importante, é você ter clareza sobre a diferença do titânio para o cobre. Marco, como assim ter clareza? Cara, assim, como é que eu posso te explicar isso? O cobre, ele é um excelente material, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender e saber passar para o cliente que ele comprou realmente um equipamento bom, que é um equipamento que trabalha com condensador de cobre, ele é um equipamento bom. Só que o titânio, ele é um material melhor do que o cobre, entendeu? Ou seja, muitos clientes, cara, têm equipamento assim, vamos colocar, há 15 anos, tá? E nunca furou o condensador. E tem clientes que têm um equipamento, sei lá, há 8 anos furou o condensador, entendeu? Então, quando acontece esse problema aí de furar o condensador,
Eu, particularmente, eu nunca peguei um condensador de titânio furado, tá? Só peguei condensador de cobre. Então, assim, a gente tem que ter clareza de saber explicar para o cliente. Falar, ó, o seu equipamento é um equipamento muito bom, o condensador de cobre e tudo, só que infelizmente o cobre ele é um material inoxidável. Por isso que as principais marcas não trabalham mais com condensador de cobre. Elas migraram somente para titânio, porque o titânio ele é um material inoxidável, tá? Então a gente tem que saber comunicar, ter clareza sobre isso para passar para o cliente, entendeu? Então assim, é indispensável você não saber dominar essa técnica, essa comunicação, tá? Para você conseguir comunicar isso para o cliente. Porque aí o cliente vai te falar, mas por que durou todo esse tempo e tal? Aí você vai explicar, ó, o cobre, eu vou te explicar o porquê que durou todo esse tempo. Porque mesmo o cobre, ele sendo um material que o cloro vai agredir ele já vem com uma pintura especial, justamente para ele não, para a vida útil dele ser prolongada. Agora já o titânio aqui, olha a diferença, aí você mostra a foto para o cliente. O titânio aqui já está um material cru, tá? Que não tem pintura nenhuma. Por quê? Porque as propriedades químicas da piscina não afetam essa matéria-prima, entendeu? Então a diferença é essa, é um material inoxidável, você vai ter um equipamento com a vida útil muito mais longa, tá? E o cobre, infelizmente, vai ter que ser trocado, entendeu? Não, cara, não tem sentido você pegar um condensador de cobre lá do cliente e colocar, né, um condensador de cobre novamente, sendo que a solução seria o titânio ali para ele, tá? A não ser que seja um equipamento muito específico, quer colocar uma peça lá e original do fabricante, aquele fabricante ele não trabalha com titânio, beleza, você vai manter a característica do equipamento tranquilo, tá? Mas na maioria dos casos a gente troca o cobre pelo titânio, tá? Aí aqui eu até coloquei a observação, né, que a gente tem que considerar os pós e os contra e sempre, né, a questão aqui da recomendação técnica. Já fica um alerta aqui para vocês, macete também. Por quê? Porque sempre que for um condensador, basicamente existe dois cenários. Pode sim existir o cenário de não ter entrado água dentro do sistema, Marco, mas como que eu vou saber que não entrou água dentro do sistema? É se ainda existe pressão positiva dentro do sistema, tá? Porque às vezes o furo ele é micro e assim, continua a pressão, né, dentro do sistema. Teve um vazamento parcial de gás, entendeu? Então beleza, nesse caso não entrou água dentro do sistema, tem pressão positiva, tá? Se tem pressão negativa, aí já preocupa, porque pode ter entrado água dentro do sistema. Em alguns casos, a mangueira do manifold chega até a ficar encharcado, o manifold encharca de água, e aí, cara, tem que trocar o compressor e o condensador, tá? Lógico, existe a possibilidade de você trocar o óleo do compressor e tal, existe, mas eu não pratico isso, eu não faço isso, porque é um serviço duvidoso. Você vai virar o compressor de ponta cabeça, derramar o óleo dele, colocar um óleo novo, entendeu? Pela linha de alta, porém é um serviço duvidoso que infelizmente esse compressor ele pode sim vir a travar, visto que ele tem rolamento, ele tem partes metálicas internamente que pode ser extremamente comprometida com a água, tá? Se não fazer um vácuo, na verdade, o compressor já é risco de umidade ali para ele, que pode prejudicar ele. Imagina ele estar inundado de água, entendeu? É muita umidade. Então, assim, realmente compromete a parte mecânica ali do compressor, tá bom? E tendo em vista também que a água da piscina é extremamente agressiva. Cara, se você pôr um ferro assim na piscina, de manhã, de tarde já está enferrujado. É basicamente isso, tá? É extremamente agressiva aí a água da piscina, certo? Outra coisa aqui que eu considero muito importante você saber e você dominar é a questão de pelo menos conhecer os 4 tipos de sistema, tá? Para quê? Para a sua comunicação estar alinhada ali com o cliente, porque às vezes o cliente ele vai ter algumas dúvidas, né? Então assim, existe o sistema a gás, que aquece a piscina, existe o sistema solar para aquecimento da piscina, existe o aquecimento elétrico, existe as bombas de calor, que são que é mais conhecido como trocador de calor pelos clientes, certo? Então assim, não que você precise saber
trabalhar com esses equipamentos, mas você precisa saber minimamente que esses equipamentos existem, que sim, pode ser uma solução para o cliente, até mesmo para trabalhar em paralelo com um trocador de calor, tá? Então, é muito importante aí você conhecer os 4 tipos de sistemas aí mais utilizados, beleza? Os principais fabricantes, né? Eu considero isso aqui também muito importante. Não estou colocando aqui por vamos dizer, por uma ordem, nem estou dizendo que realmente esses são os 4 principais fabricantes, mas pelo menos assim você pode pegar fabricantes conhecidos que o cliente vai ter ali como um de pesquisa e tal. É importante você ter o conhecimento para falar para o cliente, tá? Por exemplo, o Nautilus e Sodramar é muito comum aí ter em todo o Brasil aí ter equipamentos da Nautilus e Sodramar, né? Jellyfish, Fonterm também é bastante conhecida. Então você pode estar argumentando ali com o cliente, né? Às vezes recomendando se ele estiver pesquisando um equipamento novo, tal. É muito importante aí você saber referente à indicação das principais marcas, né? A Nautilus, Sodramar e Fonterm, eu sei que eles trabalham somente com titânio, tá? A Jellyfish, se eu salvo me engano, eles não trabalham com titânio, tá bom? Aí é só questão de certificar com eles ainda. Mas a Nautilus, Sodramar e Fonterm é certeza que trabalham somente com condensador de titânio, beleza? Então você, como um técnico aí que vai ter um diferencial, cara, essa questão aqui é tudo de comunicação, tá? São coisas básicas, mas que vai te facilitar ali no sentido de você se comunicar com o cliente para tirar as dúvidas deles, no sentido de você mostrar ali que você entende do assunto, tá? Então são coisas básicas que você precisa dominar, que precisa estar na ponta da língua ali para você alinhar, né? Alinhar com a necessidade do cliente, tá bom? E é uma coisa aqui, cara, que eu acho assim fundamental é a questão da postura, tá? Sua postura técnica profissional, que é o que, cara? É literalmente, né? Tanto assim em coisas tipo básicas de veste, um uniforme, entendeu? Uma calça jeans. Por exemplo, eu não acho legal ir para um cliente de bermuda, de chinelo. De chinelo não existe essa hipótese pra mim, né? Mas eu confesso pra vocês que eu tava até na casa do cunhado da minha esposa, da minha cunhada no caso, né? Eles compraram um apartamento e aí eu fui lá fazer uma visita pra eles lá. E eles ainda nem mudaram nem nada. Tinha um rapaz fazendo um orçamento lá da Mármore, ele vai fazer um planejado lá. E aí o que acontece? Meu, o cara tava de bermuda, chinelo, todo assim, tipo, desleixado, entendeu? E ele era o dono da empresa, da marmoraria, certo? E aí o que acontece? Eu, ao chegar, eu não vi que ali era um profissional da área. Pra mim era tipo um colega dele, um colega do marido da minha nada, tá? Então assim, ele tava lá fazendo avaliação, pegando as medições para mandar o orçamento e tudo. E aí eu fiquei assim meio que avaliando a postura profissional dele, que pra mim, por sinal, foi muito ruim nesse sentido, tá? Então, ou seja, cara, o cliente ele vai ter a impressão, a primeira impressão ali de você, sabe? Tipo, lógico, o cara pode ser, meu, top, realmente, pode ser muito bom ali. Só que a questão da postura profissional, como que você se veste, como que você chega no cliente, faz a diferença. Tá? Inclusive eu estou com umas calças aqui que tá até rasgada no joelho, porque a gente acaba trabalhando um pouco agachado e acaba rasgando ali, entendeu? Mas assim, cara, eu não deixo de estar de bota, eu não deixo de estar sempre com a minha camisa padrão, entendeu? E de calça, beleza? Então, na minha opinião, faz muita diferença, tá? Aí você, lógico, você tem que entender que você é empresário, né? Você tem que entender ali que você é vendedor também e você tem que entender o contexto que você está enquadrado, tá? Michael, como assim o contexto? Por quê? Porque tem um momento, cara, que você vai ter que utilizar a sua, vamos dizer assim, o seu contexto vendedor,
tem momento que você vai estar em um contexto empresário, tem momento que você vai estar num contexto técnico, tá? Então, assim, não é bom tá misturando muitas coisas, você tem que ter um segmento de tempo, tá? De repente ali, meu, o cliente ele já entendeu a solução que você passou para ele e tal, e beleza, meu, ele quer que você fala para ele que dia que você pode vir, tá? E aí é onde que você já tem que estar no contexto da venda. Você já tem que estar no contexto de falar, ó, então, para a gente fechar vai ser dessa forma, o sinal de 30%, vamos fazer o agendamento. E aí já é para você encaminhar para o fechamento e você continua lá falando do vácuo, falando que você faz direito. Cara, entende? Tem um segmento da situação, do contexto que tá fluindo ali a conversa, entende? Então, assim, é muito importante ter isso, tá? Eu até falo assim, hoje, né, eu penso muito assim que eu tô falando menos, tá? Tô falando menos, justamente me policiando referente a isso, porque acaba que às vezes eu me empolgo um pouco e acabo falando demais referente à parte técnica do equipamento. Então, eu estou indo ali mais no contexto agora, analisando o contexto que eu estou inserido. Meu cliente está com dúvida técnica, eu estou respondendo as dúvidas técnicas do cliente, tá? O cliente ali tá, meu, não, Marco, entendi, vamos fazer, já encaixo ali pro lado vendedor, tá? Então, a gente fazer a separação aí de segmento de tempo, beleza? Então, é muito importante que você domine todas essas questões, tá? Agora sim, se tratando, né, de ferramentas, a gente já parte aqui para a questão de ferramentas. Lógico, você que está começando, você precisa entender que você é uma empresa, você vai ter que fazer investimento. Empresas têm retorno porque fazem investimento, né? Você investiu em conhecimento, você quer ter lucratividade, você quer ter retorno, você vai ter que investir em ferramentas, né? Então, assim, o contexto de ferramentas é o seguinte: tem as ferramentas comuns e tem as ferramentas específicas, tá? Na minha concepção é o seguinte: o que eu penso hoje referente a ferramentas? Eu penso em questão do quê? Do retorno, tá? Como assim, Michael? Retorno? Retorno de tempo, retorno de eficiência, retorno de praticidade, retorno de esforço, tá? Tudo isso para mim é retorno. Então, assim, não quer dizer que só porque a ferramenta é cara, ela dá retorno, né? A exemplo do Manifold Digital, que é uma coisa que eu sempre falo. O Manifold Digital, ele se encaixa aqui numa ferramenta específica, certo? E aí o que acontece? Você tem que pesar na balança o seguinte: tem algum problema você Manifold Digital? Não tem nenhum problema, tá? Por sinal, eu acho muito top. Mas não quer dizer que você vai ter mais clientes ou que você vai surpreender o cliente porque você tem um Manifold Digital. Negativo, tá? Então, assim, o que são ferramentas específicas? São Manifold, certo? Manifold, bomba de vácuo, tá? Nitrogênio, certo? O que mais vai ser? Vai ser um cortador de tubo. Que, por sinal, o cortador de tubo ele é uma ferramenta muito importante. Eu sugiro você ter pelo menos uns 3 aí. Ter um pequenininho, um médio e um pouco maior, entendeu? Uma ferramenta aí que vai te ajudar muito aí na sua trajetória. O regulador de alta, né? Regulador de alta. Enfim, você vai ter acesso, né, à lista aí, ou você teve acesso à lista que eu disponibilizo aí, certo? Ferramentas manuais, né? São aquelas ferramentas comuns, chave manuais, furadeira, chave Fender Phillips, lixadeira, a lavadora de alta pressão, enfim, tá? Então, é o que eu falei para vocês, né? A questão de fazer um investimento numa ferramenta, para mim, eu não analiso se ela é cara ou barata pelo preço, eu analiso se ela é cara ou barata pela eficiência. Se é uma ferramenta que ela vai me trazer, vai me dar menos esforço ali, há um exemplo de um rolamento aqui que eu faço
que eu faço a retirada de um rolamento do motor com uma prensa hidráulica, cara, o meu esforço ele é praticamente zero, entendeu? É praticamente zero. Entendeu? Então, assim, para mim foi um retorno muito grande de esforço e de tempo, né? Se eu economizei esforço, eu acabei economizando tempo. Então, não foi uma ferramenta cara, porque ela me deu um alto retorno, beleza? Então, dependendo da sua fase, você vai estar nessa fase aqui de ferramenta, né? E aí eu te sugiro também fazer pesquisa de preço, tá? Pesquisa de preço. Outro detalhe também é o seguinte, você não precisa estar comprando as ferramentas de uma vez, que na verdade vai depender muito do contexto. Se você, por exemplo, está com um cliente de uma troca de compressor, alguma coisa dessa natureza, cara, logicamente você já está ali com a manutenção que você vai precisar de fazer praticamente todos os procedimentos. Então, você vai ser meio que forçado a já fazer o movimento das ferramentas específicas, enfim, você não vai ter para onde correr, tá? Mas a princípio, se você entrou no segmento, você pode começar ali com um básico, com as ferramentas comuns e um básico, né? Comprar, lógico, vai comprar um manifold que você precisa fazer avaliação técnica, né? E vai pesquisando nitrogênio, pesquisando PPU, vai pesquisando bomba de vácuo, né? Para conseguir boas oportunidades. Eu acabo sempre dando sugestão aí de você estar analisando o grupo de Facebook, tal, porque você pode encontrar até boas oportunidades de ferramentas usadas, certo? Então, vale muito a pena essa questão da pesquisa aí, beleza? Relacionado a acessórios, Marco, como assim acessórios? Acessórios é o seguinte, cara, tem algumas coisas que vai fazer a diferença com o tempo você andar na bolsa, tá? Andar na sua mala de ferramentas, que assim, você já consegue trazer uma solução ali, muitas das vezes no ato para o cliente, tá? E aí, lógico, mais uma vez, vai depender de contexto. Por quê? Cara, você não vai pegar R$ 2.000 de comprar de acessório, por exemplo, sendo que você está precisando de uma balança digital, sendo que você está precisando de uma bomba de vácuo, vai depender de contexto, entendeu? Por quê? Querendo ou não, você, dependendo do acessório ali, o preço estado, você consegue passar um orçamento para o cliente e trabalhar às vezes com o dinheiro do cliente, entendeu? Então, é uma questão, galera, de analisar prioridades. Você vai sentir conforme for tendo as demandas, que você fala, pô, eu poderia estar com uma contatora aqui no bolso, na bolsa, eu poderia estar com os capacitor e tal. Tem algumas coisas que você vai sentir a necessidade já naturalmente. Então, assim, o que eu considero acessórios? Pressostato, fusível, NIP. O NIP que eu falo aqui é aquele NIP da mangueira, tá? Que você encaixa a mangueira. Poço. E aí sensor. Eu tô dando essa pincelada aqui pra vocês, porque quando a gente fala de acessórios, tem coisas que vai servir para praticamente todas as marcas. O exemplo do pressostato. Todas as marcas que trabalham com fluido R22, o pressostato de alta e de baixa, teoricamente vai ser o mesmo, tranquilo, tá? Fusível já pode ser relativo, tá? NIP pode ser relativo, poço pode ser relativo, sensor também pode ser relativo. Se trabalha com full gauge, a Jellyfish trabalha com full gauge. A Sodramar tem máquina lá que trabalha com Dacoel, já pode ser que não seja compatível, entendeu? Aí que tá. Por isso que vai depender também do contexto, as máquinas que mais tem na sua região, que você mais tem demanda, e aí você vai pesar na balança aí o que compensa você já implementar, entendeu? Por exemplo, a contatora já é uma peça comum de você encontrar em todos os equipamentos, a contatora de acionamento, ou seja, você tem uma contatora de 40 amperes, você tem uma contatora de 15 amperes, 10 amperes que seja para a bomba, entendeu? Tranquilo. Uma contatora é uma peça que ela vai se encaixar no contexto da maioria das marcas. Lógico, você vai pegar uma Sodramar, que ela trabalha com o comando dela de 24 volts, né? E aí a maioria das marcas trabalha com 220, né? Ou seja, se você tem uma contadora 220, você não vai conseguir usar na marca que trabalha com 24 volts.
beleza? Mas tranquilo. E uma coisa que você ter a de 220 que seria a mais comum, beleza? Outra coisa, a questão de transformador. Transformador entra no mesmo contexto da contatora, tá? Cara, é muito importante você ter o transformador, por quê? Porque o transformador você já consegue muitas das vezes resolver ali na hora, jogo rápido, entendeu? E você já tira aquela dúvida se está queimado o controlador ou não, entendeu? Se está queimado a placa ou não, tá? Marco, mas eu não consigo testar o transformador. Consegue. Se você está chegando com 220 na entrada, ele tem que sair 220 na saída, não está saindo, tem que sair 12 volts ou 24 volts na saída, não está saindo, cara, está dizendo que o transformador está queimado. Basicamente é isso, tá bom? Outra coisa, silicone. Silicone é muito importante você ter. Silicone, PU40, tá? Resina é acessório muito importante ter. Não que você vai ficar andando com resina, PU40 na bolsa, mas pelo menos o silicone aí, na maioria dos clientes que você for, é bom você ter na bolsa sim, tá? Pode ajudar bastante. E capacitores também, vai ser deixado uma lista para você aí de capacitores que eu considero os capacitores muito importantes, tá? Aí tem aquela questão das potências dos capacitores, tudo certinho. Lógico que vai variar de compressor para compressor, porque às vezes você pega um compressor de mesma potência que trabalha com capacitância diferente, tá? Então, só de mudar a marca pode mudar o capacitor. Então, o próprio comprei, ele já mostra, ele já fala o capacitor que ele trabalha, beleza? Então, a gente tem que respeitar isso daí. Aí já entra uma questão seguinte, que às vezes muitas pessoas têm dúvida, Marco, mas, cara, eu tô com um compressor aqui que ele trabalha com um capacitor de 50 microfarad. O capacitor que eu tenho, ele é de 55, eu posso pôr ele? Cara, você pode pôr ele, tá? O que eu não te sugiro é você pôr para menos ou pôr muito para mais. Entendeu? Por quê? Porque aí você corre o risco de deixar o equipamento trabalhando forçado, tá? Então, se você pôr para mais, um pouco para mais, não tem problema nenhum, porque a tendência dessa peça ela é realmente perder capacitância com o tempo, entendeu? Então, tranquilo. Agora, se você pôr muito para mais, vai dar uma força muito mais alta na bobina do compressor, entendeu? E aí pode se comprometer a bobina do compressor, tá? Por exemplo, trabalha lá com um capacitor de 50, você pôs, sei lá, um de 70, cara, ficou muito forte, entendeu? Então, não é recomendado. Fechou? Então, esses aqui são acessórios, né? E tem também as peças específicas, né? Que as peças específicas que já entram no contexto de condensador, as peças que já entram no contexto de compressor, que aí vai variar, né, de potência e tal. Conforme o tempo for passando, você vai analisar a sua demanda aí, você também vai sentir a necessidade de ter algumas peças específicas de estoque e você vai fazer a diferença aí para você conseguir otimizar, né, agilizar o tempo, não ficar tendo muito tempo de espera das peças, tá? Ó, placa e controladores, vai depender de marca. Então assim, conforme as coisas for acontecendo, você for pegando demanda, você, vou estocar uma placa, entendeu? Vou ter uma placa aqui já de estoque. As etiquetas do equipamento, só um exemplo, só falando da Nautilus, cara, tem vários modelos, entendeu? Tem o modelo da pequena, tem o modelo da grande, tem o modelo que trabalha com 2 compressor. Aí eles mudaram a linha agora, aí mudou a etiqueta, ela tá com mais fininha, entendeu? Então aí vai mudando de acordo com o equipamento. Então assim, realmente, galera, é um investimento alto, tá? Para você comprar peças específicas, para acessórios, assim, se você for querer ter de todas as marcas. Então assim, é um passo de cada vez, é um planejamento de prioridades, entendeu? Mas é algo que vai fazer você estar na frente, porque o cliente ele fecha o serviço pelas razões dele, ou seja, cara, você está concorrendo ali no orçamento, está numa situação que o prazo do seu concorrente é, sei lá, 7 dias, o seu prazo, cara, já é agora, já é amanhã, entendeu? Ou seja, você já está na frente. Ah, mas o seu é mais caro, tudo bem, mas eu consigo resolver seu problema agora, entendeu? Basicamente é assim que funciona.
tá? Se for um cliente urgente, já tem tudo para ele fechar com você ali. Beleza? Referente a macetes aqui, o que acontece? Ó, se tratando aqui de manifold, né? Se tratando de manifold, cara, você vai encontrar, a princípio você vai começar com um manifold mais simples, né? De 3 vias. Eu tô até com um manifold aqui, ó. Esse manifold aqui ele já é considerado um manifold um pouquinho mais premium, né? Já é considerado uma linha premium porque ele trabalha com essa base de alumínio e ele tem essa saída opcional aqui, ó, a mais, tá? Então assim, a utilização de manifold, você tem que se atentar ao seguinte: manter sempre o manifold fechado, sempre os registros fechados antes de jogar na máquina, tá? São alguns macetes. Porque se você não se atentar a esse detalhe, quando você plugar na máquina já vai começar a vazar gás. Você vai pressurizar a máquina, vai começar a vazar gás, você não vai saber por onde que está indo esse gás. Vai te dar uma contida, tá? Outra coisa, cara, você tem que entender o procedimento que você está executando, tá? Como assim, Maio? Você está fazendo uma medição de gás no equipamento ou você está fazendo uma pressurização? Se você for fazer uma pressurização, você não vai utilizar o manifold de baixa, você não vai usar o vermelho, entendeu? Por quê? Porque trabalha com alta pressão, tá? Por que eu estou reforçando isso aqui com vocês? Porque tanto pela linha de alta quanto a linha de baixa, você pode pressurizar tranquilo. Só que pode te dar uma confundida de você colocar na linha de baixa mangueira e utilizar o manifold de baixa. Entendeu? E aí você fazendo isso, você vai estar danificando a sua ferramenta, tá? Então, assim, é muito questão de analisar, tá? Lógico, você vai fazer um procedimento de uma limpeza de sistema, você não vai trabalhar com alta pressão, pressão acima de 350 psi, não, você vai trabalhar com a pressão mais baixa. Então você pode ali estar usando o manifold de baixa e o de alta, simultaneamente, tranquilo, limpeza de sistema lá, conforme vocês veem na aula. Entendeu? Agora, se for um teste de estanqueidade, cara, é só a parte de alta. Toma muito cuidado nisso daí, tá? E isso é válido também pro regulador de alta pressão, entendeu? Eu falo porque o regulador de alta pressão, se você esquecer ele acionado, ele danifica o diafragma, tá? Então, eu já perdi regulador dessa forma, esqueci acionado e prejudicar o diafragma. Tá? Outra questão é o seguinte, cara, a Chirage aqui, ó, tá? A Chirage aqui, ela trabalha com a borrachinha, certo? Você precisa entender que muitas das vezes você pode pegar essa Chirage aqui com defeito, ó, entendeu? O núcleo da Chirage com defeito. Meu, sempre deixa a tampinha ali, fique esperto com a tampinha e deixar ela de backup. Por quê? Se você tirou o manifold ali e ficou vazando, você pode vir aqui com a tampinha rapidamente e já fazer o aperto, tá? Ou você pode também vir aqui e fechar depois com a tampinha, se mesmo assim não continuou vazando mesmo com o aperto. Você vem, aperta, pega um alicate e dá um torque só para chegar ali, vem com a buchinha de sabão e testa para ver se não vai ficar vazando, tá? Então, quer dizer, a tampa, ela faz a vedação, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Tem a ferramenta que você consegue trocar a Chirage, que é o saca Chirage? Tem. Mas o que eu estou passando aqui para vocês são macetes do dia a dia, que você vai estar em campo ali, às vezes, enfim, essa ferramenta de saca Chirage, você não vai estar com ela no ato, às vezes onde que está a válvula de serviço ali acaba dando um espaço inviável para você realizar esse tipo de troca, entendeu? Então você tem que lidar com a própria tampa, entendeu? Então fica ligado nesses procedimentos aí, principalmente na linha de alta, tá? A linha de alta já fala alta pressão, então até mesmo para você tirar a mangueira do manifold, certo? Para você tirar a mangueira do manifold e plugar, na linha de alta você tem que vir com um pano, tá? Você tem que vir com um pano para quando você for tirar pano, luva, para não queimar a sua mão, entendeu? E assim, você tem que ir realmente de uma vez, já com a certeza e a concepção que vai vazar gás,
entendeu? E que muitas das vezes vai vir uma pressão mais alta. Eu até te sugiro, às vezes, se você não estiver tão confiante para fazer esse procedimento, sempre que você for tirar a linha de alta, desliga o equipamento, espera um pouquinho, a pressão ela vai cair, entendeu? Aí você vai lá e faz a retirada da linha de alta, tá? Então, assim, ela não pode ser desrosquear e puxa, entendeu? De uma vez você pode correr o risco de danificar a rosca aqui. Mas uma coisa que você pode fazer que ajuda bastante é o seguinte, é você segurar aqui, ó. Se você segurar aqui firme, tá vendo? Ó, com o braço, com a outra parte da mão aqui empurrando. E aí você faz o seguinte, você desrosqueia, entendeu? Depois você solta. Quando você soltar, ele vai empurrar sozinho, né? O gás vai empurrar a mangueira, entendeu? Aí você termina de soltar rapidamente, tá? Porque você segurando a mangueira aqui direto, e desrosqueando, teoricamente não vai estar fugindo o gás enquanto você está desrosqueando, entendeu? Só quando você soltar, aí já vai sair de uma vez ali o que está dentro da mangueira, entendeu? Então tem algum macetinho aí que vocês vão pegando no dia a dia, entendeu? E que faz a diferença, tá? E lógico, vai acontecer de vazar um pouco de óleo, de vazar um pouco de gás, numa troca de pré-sustato também, vocês têm que ter agilidade para fazer a troca, tá? A questão de pré-sustato, já até fica aqui para vocês também, que é muito comum de você for trocar um pré-sustato e essa tiragem aqui, ó, ela não sai, esse núcleo aqui dentro ele não sai porque o excesso de aperto acaba fechando aqui essa peça e aí você não consegue tirar a tiragem, então a tiragem vai continuar, vai estar vazando. Então você tem que vir rapidamente e conectar o pré-sustato, beleza? Então, ter esses macetes aí da utilização do manifold para você não danificar a menta, do regulador de pressão, certo? Da troca do pré-sustato, porque vai ficar vazando tiragem, tá? Vai ter vazamento. Outra questão aqui que eu considero um macete é na questão de mapeamento de defeito. Porque assim, quando você entende o funcionamento do equipamento, cara, você tem que chegar numa máquina, você tem que ver o seguinte, tá saindo vento gelado em cima? Não tá. Pô, não tá saindo vento gelado em cima. Esse compressor tá acionando, o compressor tá acionando, mas não tá saindo vento gelado em cima. Então, provavelmente essa máquina tá pedindo gás. Entendeu? Por quê? Porque não está saindo vento gelado em cima. Se você claramente está percebendo que a máquina não está condensando, entendeu? É como se a máquina não estivesse rendendo. Então já é uma coisa de você analisar, tá? Você vai lá, afere a pressão certinho, entendeu? Outra coisa, a máquina não está ligando. A máquina não está ligando, tá bom? Tá chegando a alimentação no disjuntor? Então assim, tem algumas sacadas que você consegue tá descobrindo assim só de fazer pergunta, entendeu? Por exemplo, a máquina não tá ligando, como é que tá a minha alimentação? Tá chegando, beleza, então vamos lá, por que não tá ligando? O que vai ligar o controlador? Vai passar pelo fusível, vai passar pelo transformador, entendeu? Então você já vai para uma linha de raciocínio certa, entendeu? Então assim, é a questão de analisar e já ir para uma linha de raciocínio certa. Se a máquina não tá ligando, vai plugar o manifold na máquina para quê? Calma, relaxa, foca ali no defeito elétrico, foca ali no defeito que está acontecendo eletricamente para você sanar aquilo ali. Pode medir o gás depois, entendeu? Tranquilo, mas a princípio queira entender o que está acontecendo com o equipamento. Já no cenário lá que a máquina está ligada, tudo certinho e não está rendendo, cara, pluga o manifold na máquina e vamos monitorar a pressão, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então tem algumas coisas, cara, alguns macetes que você tem que ter sensibilidade da situação, entendeu? Quantos defeitos, cara, eu resolvo sem plugar manifold. Eu vou lá, avalio a máquina, eu já vejo, pô, não, aqui não tá ligando, é o transformador, troca o transformador. Eu olho para a máquina, a máquina começou a funcionar, daqui a pouco já começa a condensar ali embaixo da válvula de expansão. Depois de uns 20 minutinhos começa a condensar o tubo grosso de sucção,
entendeu? A máquina não está apresentando congelamento. Então, assim, você ter uma análise visual da máquina vai fazer a diferença, tá? Se a máquina estiver congelando ali, você acabou de ligar ela está congelando um pouquinho, ela descongelou, começou a condensar, beleza, tá tudo normal. Agora, você ligou ela começou a congelar e não para de congelar, cara, é algum defeito. Tem alguma coisa que não está normal, entendeu? Então, assim, esse visual, você ter essa sensibilidade e entender ali o funcionamento do equipamento, já vai fazer a diferença para você sacar o defeito e já ir direto ao ponto, entendeu? Basicamente é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ajudar vocês em campo para vocês ir direto ao ponto, tá? Lógico, você vai fazer, sim, já pulando aqui para a visita técnica, você vai fazer uma visita técnica profunda no equipamento, certo? Porque afinal de contas, como eu sempre falo, os equipamentos ele trabalham no tempo, eles são carentes de manutenção, tá? Você chega lá, o equipamento não tá ligando, cara, você vai ver a máquina tá enferrujada, você vai ver o ventilador tá com ruído alto, você vai ver as mangueiras tá ressecada. Então, assim, você tem que sim, né, por expertise técnica, já fazer uma análise geral no equipamento, entendeu? Então, assim, esse levantamento de necessidade aqui, ele é muito importante, tá? Primeiro você foca no defeito, foca só no defeito. Cara, a máquina vai estar suja, tal. Não precisa você ficar falando pro cliente, a máquina tá suja, que isso, que aquilo. E às vezes se precipitar de tipo, aconteceu isso porque a máquina estava suja. Não, calma. Analisa certinho, foca no defeito, entendeu? Isso aqui que eu tô falando pra vocês também é um macete. Toma cuidado para você não comunicar algo precipitadamente para o cliente, tá? Precipitado para o cliente. Porque isso acaba te atrapalhando, entendeu? O cliente vai estar ali em cima de você, te perguntando, entendeu? Fale para ele, cara, eu preciso analisar o equipamento aqui com mais calma, eu ainda não estou com clareza do que está acontecendo, tá? Eu vou até te pedir desculpa, mas eu vou precisar me concentrar aqui para entender o funcionamento. Eu vou até dar uma dica para vocês que é o seguinte, tem defeitos que a gente pega que é defeitos intermitentes, ou seja, você está lá avaliando o equipamento está operando normal, daqui a pouco o cliente funcionou sábado e domingo tranquilo, chegou na segunda de manhã o equipamento desligado, por anomalia. Você fala, pô, o equipamento funcionou normal. Mas, ou seja, existe um defeito intermitente. Você precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, tome cuidado com afirmações. É um macete, entendeu? Tome cuidado com afirmações. O que eu te sugiro? Analise o defeito. Se for algo, cara, é claro ali, é específico, tá na cara, ó, realmente a sua foi essa, beleza. Aí você vai comunicar para o cliente, ó, realmente o seu problema era esse, já foi sanado, e recomendação técnica. Sempre deixa uma recomendação técnica, tá? Cara, vai ser difícil assim, eu acho quase impossível o equipamento não precisar fazer alguma outra coisa, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu peguei um cliente que ele, essa semana, capacitor estourado, tudo. Aí eu fui lá trocar o capacitor dele, passei o orçamento para ele, R$350 para trocar o capacitor. E a máquina dele estava zerada mesmo, literalmente, porque assim, ele utiliza uma capa na máquina, então a máquina nem suja estava, entendeu? A máquina estava muito conservada, ele usa pouco também a máquina, já é condensador titânio, tudo. E aí eu peguei e falei assim, eu fiquei olhando, até a mangueira tava azulzinha ainda, né? Que a mangueira ela vai mudando de cor quando ela vai ficando mais velha. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu mandei a mensagem pra ele, ó, eu acabei de trocar aqui o seu capacitor, já funcionou, tudo certinho, o motor tá operando, porque quando eu fui lá na visita técnica eu não tinha o capacitor certo, eu tava com o capacitor na bolsa que eu consegui testar, depois eu voltei com o capacitor correto, entendeu? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu peguei e falei pra ele, vamos aproveitar
por mais R$ 50 trocar o capacitor do motor ventilador também, aí ele confirmou, entendeu? Ou seja, realmente a máquina não precisava fazer limpeza, realmente a máquina não precisava trocar mangueiras, a máquina não precisava fazer algum outro tipo de manutenção, o motor ventilador estava funcionando bem, tranquilo, mas eu ofereci a preventiva de trocar o capacitor do motor ventilador. Eu falei, cara, alguma coisa a mais eu tenho que vender para esse cliente, entendeu? Mas qual que foi o contexto? Primeiro eu foquei no problema dele, depois eu dei uma sugestão. Vamos aproveitar que a gente já está aqui, já vamos trocar o capacitor do ventilador também? Vai acrescentar apenas R$ 50. Então assim, se você não oferecer, você não vende, entendeu? Então assim, tudo é questão de contexto, tá? E aí, beleza, a máquina está lá operando normal, tá? Então já fica um macete aqui para vocês. Agora, a máquina está apresentando um defeito intermitente, tá? Calma, respire, deixa bem claro para o cliente, fala, ó, o defeito da sua máquina é intermitente, tanto é que, ó, tá vendo, a máquina funciona 4 horas, um dia normal, 2 dias normais, e, entendeu? Ou seja, vamos avaliar, vamos precisar fazer um teste mais longo, entendeu? E sim, aí você, conforme, né, a avaliação técnica certinho, você vai passar o orçamento para o cliente, mas deixa ali em observação a questão do funcionamento da máquina, de alguma situação duvidosa. É sempre que acontece isso? Não é sempre, mas o que eu estou alertando vocês é o seguinte, é você ter um macete do que pode, do cenário que você pode se encontrar, entendeu? E assim, é ruim quando a gente está nesse tipo de situação, que a máquina está apresentando uma normalia, ela funciona um dia normal, outro dia ela desarma sem motivo, entendeu? Aí pode ser controlador, pode ser um pressostato avariado, entendeu? Enfim, são situações aí que pode acontecer, tá? Então, você vai sim fazer uma avaliação profunda no equipamento, entender a necessidade do cliente, né? E mandar para ele a proposta do que a máquina precisa, tá? Mandar uma proposta do que a máquina precisa. Sempre relata em orçamento as suas recomendações técnicas, isso é muito importante, tá? E basicamente é isso aqui. Esse contexto, passando para vocês aqui, é um cenário que você precisa dominar, né? Lógico que tem muito mais coisas que vai ter de situações diferentes, né? De situações diferentes. Aqui no caso eu vou colocar mapeamento de necessidade, tá? Mapeamento de necessidade. É tão importante essa questão aqui, cara, porque assim, tem coisas que você acaba avaliando a máquina e você acaba, um exemplo, esquecendo de ver. E aí depois que você mandou o orçamento, você viu que outra coisa estava errada. E aí já fica um pouquinho fora de contexto, você, né, cobrar do cliente de novo e tal. Porque tem orçamentos, galera, que vai para reunião, que é aprovado por conselho de condomínio e tal. Então não é assim, igual você leva seu carro no mecânico ali, que é seu amigo, seu conhecido, ele vai falar, precisa trocar isso, depois precisa trocar aquilo, e vai te conversando com você ali. E beleza, tem situação que o condomínio ele quer a solução da máquina ali, você não pode falar para ele, ó, o que eu consertei agora está funcionando, agora a máquina não vai funcionar por causa que tem que fazer outro conserto. Ou seja, eles contratam você para consertar o equipamento e deixar operando. Afinal de contas, a piscina tem que estar aquecida. Basicamente é isso, tá? Por isso que tem que fazer um levantamento de necessidade, entendeu? Agora tem outras coisas aqui referente, você está num contexto aí de uma manutenção de um compressor, tá? Muitos cenários, cara, vai exigir muito de você alguns detalhes, né? E pelo fato, às vezes, de você estar no começo, enfim, algumas coisas podem até acabar passando batido, entendeu? Então, ou seja, você vai trocar um compressor, cara, provavelmente você vai precisar trocar os parafusos do compressor. Tem uns parafusos que vem aí dos compressor que assim, a utilização deles não dá um resultado bacana, vai ter que colocar um parafuso novo. Nem a própria fábrica trabalha com aqueles parafusos que vêm junto com o compressor, entendeu? Então, parafuso de compressor, parafuso de inox, você pode até colocar o parafuso de 1/4,
né? Que ele é um pouco mais fino, mas que ele seja mais comprido, entendeu? E com a arruela um pouquinho maior, que aí dá certo, tá? Aí vai ser até um pouco mais barato do que a outra medida, entendeu? A respeito de conexões, tá? Dependendo do compressor que você for trocar, você vai precisar prever a questão de conexões, reduções, entendeu? Se você for trocar uma válvula também, redução. E aí, lógico, pode variar de contexto para contexto. De você pegar um compressor aí que trabalha com 7 oitavos, que vai ser a sucção ali um pouquinho maior. Se você pega uma luva ou uma curva de 90 de 3/4, ela vai encaixar certinho dentro da conexão lá do compressor. Certinho assim, ela vai encaixar com folga, tá? Você puxa ela um pouquinho para frente e você vai ver que vai ficar um risco, mas é algo que dá para você brasar. Então assim, qual que é o macete? Não precisa encaixar com perfeição, justinho, igual é cano de hidráulica, entendeu? Para você soldar o cobre, se ficar um encaixe ali, mesmo que fique com uma folga, que não seja uma folga tão grande, entendeu? É o suficiente ali para dar a liga, tá? Então, aí é uma questão que é o seguinte, você só analisar ali as conexões. Se você tiver a conexão que dá um encaixe mais próximo possível, é melhor ainda, você pode reduzir ali tranquilo, tá? Mas se você tem uma conexão ali que tá com um pouquinho de folga, mas não é uma folga tão grande, você consegue tá preenchendo aí no material. Então fica só uma sacada para você nesse sentido, né? Que seria o Foscoper. E aí, cara, uma troca de compressor, você também não pode esquecer de Foscoper, né? Foscoper. Você não pode esquecer... Você não pode esquecer da pastinha, que vai ser importante. Vou colocar aqui, ó, pastinha. Vamos lá. Sempre que eu vou trocar um compressor, eu vou trocar também o filtro secador, certo? Filtro secador, tá? Que mais que eu não posso esquecer na troca de um compressor? Na troca de um compressor, se tratando de material, lógico, vai ter aquele cenário do compressor queimado, né? Se o compressor tiver queimado, você vai ter que fazer limpeza de sistema. Se tiver queimado, limpeza de sistema. Ou se entrou água, né? Ou água. Ou água da piscina, tem que fazer limpeza de sistema, tá? Aí você vai precisar do produto Ecomate. Entendeu? Então basicamente é isso. São alguns detalhes que eu não posso esquecer. De parafuso, conexões, Foscope, pastinha, filtro secador, tá? E aí eu já dou um detalhe aqui para vocês, né? Na questão se você trabalha com PPU, você vai ter mais facilidade para fazer a brasagem, né? O PPU você vai ter mais facilidade de você fazer a brasagem. Se você tá com turbo tocha, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, você não vai focar com o turbo tocha, você não vai focar em soldar o tubo completo. Você vai focar só tipo um quarto do tubo, entendeu? Derreter somente naquele um quarto, aí você vai derreter na outra parte, e aí você vai pincelando, né? Até com o PPU você vai fazer dessa forma. A diferença é que o PPU você tem uma eficiência muito maior, cara. Tipo umas 10 vezes maior do que o tubo tocha. Então é muito mais rápido, muito diferente a questão da potência. Então o tubo tocha você vai ter que ter muito paciência, entendeu? E eu te sugiro você, se trabalhar com tubo tocha, trabalhar com uma Foscope com liga com mais prata, tá bom? Que ela precisa de menos temperatura e a pastinha também ajuda. Fechou? Então assim, Marco, mas aí, o que você tá me falando? O que eu tô te falando é o seguinte, que por você às vezes estar no cenário do início, você vai fazer um tipo de manutenção dessa aqui, um exemplo, uma troca de um compressor,
cara, às vezes você não vai lembrar do, sei lá, da Foscope, você não vai lembrar da pastinha, você não vai lembrar dos parafusos, entendeu? Ou seja, o fato de você ainda não estar é, com a experiência preparado para executar esse tipo de trabalho, devido você estar no início, entendeu? Pode te fugir da memória, cara, a realização de alguns detalhes aqui, entende? E aí é onde que essa aula aqui, ela faz total diferença. Por quê? Cara, senta, faz um planejamento, imagine as etapas, tá? Eu vou falar pra você, eu já esqueci cortador de tubo, entendeu? Eu já esqueci cortador de tubo, eu já esqueci conexão, eu já esqueci coisas básicas, entendeu? Que eu, tipo, não tinha como eu fazer o serviço sem aquela ferramenta, sem a liga, entende? Então, assim, isso já aconteceu comigo. Então, faz um planejamento, analise, imagine as etapas que você vai seguir, tá? Então, beleza, eu vou lá, vou cortar o tubo, vou usar pano molhado, eu vou fazer a brasagem, eu vou fazer a conexão aqui, ó, tá vendo? Você pode ter o spin também, né? Para fazer a conexão, as bolsas lá no tubo. Enfim, eu vou precisar da Foscope, da pastinha, do filtro secador, entendeu? Imagine as etapas que você vai fazer. Outra coisa também que é importante aqui você ter é aquele acessório que se chama o tubo flexível, tá? Tubo flexível. Marco, por quê? Por que eu tenho que ter esse tubo flexível? Porque esse tubo que tem nos equipamentos, principalmente da Nautilus, tem equipamentos que não trabalham com esse tubo flexível, tá? Ele tende muito a furar, cara. Tende muito a furar, por isso tem que proteger bastante com o pano molhado. E aí pode ser um calo no seu sapato se você não tiver um tubo flexível desse daí, tá? Marco, posso me emendar direto? Cara, eu particularmente não recomendo, tá? Já a situação de eu fazer isso, de me dar um tubo direto, eu não tinha um tubo flexível, precisava colocar aquela máquina para operar, tá? E, enfim, mas o ideal é colocar o tubo flexível porque ele é um antivibra ali, né? Se caso a tubulação ficar sem o tubo flexível, ela pode ter uma vibração ali que pode até mesmo trazer uma trinca para solda, enfim, trazer um vazamento aí precoce, entendeu? Então, tem alguns cenários que você vai se encontrar nessa situação. Se é uma troca de um motor ventilador, o cenário já é diferente, certo? Você já vai fazer uma estratégia diferente, as ferramentas são outras, entendeu? Então, basicamente, esses são os macetes que eu quero passar para vocês, entendeu? Realmente, assim, de ter calma, entender ali o que você está no começo, tudo, e que, enfim, que são realmente detalhes, cara, é pensar nos detalhes. Tem coisas aqui pra mim que é meio que já natural, tipo, eu já compro parafuso a mais, eu já compro conexão a mais, eu já deixo aqui com sobra mesmo, entendeu? Lógico, tudo é investimento, como eu sempre estou falando, entendeu? Mas, assim, você vai precisar, entendeu? Às vezes você vai precisar de 1 metro ali de tubo de 7 oitavas, às vezes você vai precisar de tubo 3/4 para você ir uns pedacinhos, entendeu? E fazendo as reduções, você vai precisar comprar uma bucha de redução de 7 oitavas para 5 oitavos lá para uma válvula, entendeu? Então, assim, vai depender muito do cenário que você se encontra aí, entendeu? Você comprar aquelas tiragens para você fazer esse procedimento aqui também, não necessariamente da troca do compressor, né? Mas se você for fazer a limpeza de sistema, você vai precisar da tiragem, entendeu? Então, assim, vai fazer a diferença. E é isso, cara. Basicamente o que eu queria passar para vocês é esse contexto, tá? De realmente dominar aqui o conceito do equipamento, de saber comunicar isso para o cliente, o funcionamento do equipamento, a diferença do titânio para o cobre, entender os sistemas de aquecimento que existe para você estar inteirado ali na comunicação com o cliente, entender os principais fabricantes. Cara, postura profissional, isso é indispensável, entendeu? Ouve mais e fala
menos, né? Mas seja ali preciso na sua comunicação com o cliente, certo? Ferramentas comuns, ferramenta específica, tem que ter planejamento, beleza? Não tem jeito, temos que fazer um investimento, tá? Acessórios também, super recomendo você focar nesse planejamento de acessórios que vai sim fazer a diferença para você aí no dia a dia, tá? Peças específicas, eu acredito que peças específicas aqui vai ser mais a longo prazo, é melhor você focar na demanda conforme na necessidade de acordo da demanda, né? Macetes aí do dia a dia, cara, tem coisas que não adianta, vai ser realmente você pôr a mão na massa, você vai sentir e ver a diferença ali, colocando a mão na massa, porque aí vamos dizer que é algo que você vai evoluir com o tempo, tá? Você vai ter uma evolução com o tempo na questão aqui de macete, de trabalhar com a ferramenta, realmente colocar ali, se inteirar com a ferramenta, tá bom? Então isso vai fazer a diferença. Referente ao equipamento, tem essa questão do visual que eu estou te falando, de você analisar, sentir o que está acontecendo com o equipamento e por eliminação, fazendo alguns testes ali, no caso de defeito por eliminação, tá? E você vai sim conseguir chegar numa conclusão, beleza? Avaliação técnica, né? Como você sabe, mapeamento de necessidade, fazer uma avaliação mais profunda, não só focar no defeito, mas sim num contexto geral, tá? A princípio foca no defeito, depois avalia a máquina como um todo. Sempre verifica foto, sempre verifica a questão de condição, tá bom? Que é uma coisa que vai fazer a diferença, beleza? E aí dando um exemplo aqui num cenário de uma troca de compressor, né? Você precisa minimamente ter um planejamento para executar um trabalho desse, porque você vai precisar de parafuso, você vai precisar de conexões, de adaptações, certo? Você vai precisar da liga que é o foscope, pastinha, filtro secador, como a gente falou, né? Se for um compressor que queimou, você vai fazer limpeza de sistema, tem todo um procedimento para ser feito, né? É importante você ter tubo flexível no seu equipamento de trabalho, né? Se caso o equipamento já não trabalha com esse tubo flexível mesmo, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Se trabalha, eu recomendo você pôr. É o caso da Nautilus. A Sodramar, se eu não me engano, ela não trabalha com esse tubo flexível, ela trabalha com tubo direto, tá? Então vai funcionar normalmente aí, beleza? Chirage, enfim, acaba sendo um acessório aí também fundamental, beleza? Então é isso. Por hoje que eu queria passar para vocês é isso daqui, tá? Isso tudo que eu passei para vocês aqui é uma manutenção que gera lucro, beleza? Então vamos para cima aí ter lucro, fechou?